Por que as moléculas de água se associam então num líquido que só ferve a temperatura bastante alta? Essa é uma pergunta, né? Vamos responder essa pergunta no vídeo de hoje e outras coisas. Estou construindo uma playlist neste canal sobre ciência e cozinha. E o livro texto básico que eu estou utilizando é esse aqui, ó. Um cientista na cozinha é a base aqui do canal, do Hervé Desses. Eu não sei como é que pronuncia o nome dele, mas eu vou pronunciar como eu acho que pronuncia, Hervé Desses. Por que as moléculas de água se associam então num líquido que só ferve a temperatura bastante alta? Por quê? Ele vai dar resposta. Por que as moléculas de água se associam então num líquido que só ferve a temperatura bastante alta? Porque os átomos de oxigênio são ávidos por elétrons. Põem elétrons em comum com átomos de hidrogênio para estabelecer a molécula, mas puxam a coberta para si. No total, a molécula de água possui um leve desequilíbrio eletrônico do lado do oxigênio. As cargas negativas do oxigênio de uma molécula atraem as cargas positivas do átomo de hidrogênio de uma outra molécula de água, o que liga as moléculas entre si. Parece grego. Entre ligação menos forte que uma ligação química intramolecular é chamada de ponte de hidrogênio. Ok. E os nossos aromas nisso tudo? Aí que fica a pergunta, né? Nisso tudo, de todas essas questões aromáticas que envolvem química, moléculas, átomos, e os nossos aromas nisso tudo? Ora, eles são muitas vezes... Eles quem? Os aromas. Eles são muitas vezes apenas moléculas de constituição eletrônica equilibrada, sem muitos átomos ávidos de elétrons. Assim, muitas moléculas com odor de menta ou de resina são terpenos. O que é isso? Isto é, estruturas moleculares compostas por reunião de vários motivos isoprenos, um grupo químico de 5 átomos de carbono em forma de Y, com 3 átomos de carbono na haste central e 1 átomo de carbono na extremidade de cada forquilha. Por essa razão não estabelecem ponte de hidrogênio e os terpenos igualmente são pouco solúveis na água, porque não estabelecem ponte de hidrogênio. Melhor ainda, são excluídos dela, tal como a gordura não é miscível na água, não é misturado na água, pois cada qual com seu igual. A água se agrupa com água e exclui as moléculas que não têm em comum com ela a possibilidade de estabelecer uma ponte de hidrogênio. O álcool etílico, ao contrário, comporta um átomo de oxigênio que permite o estabelecimento de ponte de hidrogênio. O álcool é solúvel em água. Em suma, os aromas terpênicos dissolvem-se muito pouco na carne, que é um meio sobretudo aquoso. As células da carne são cheias de água. Eles se distribuem sobretudo na gordura. Já enfatizamos que... Então isso aqui é interessante, observar que tem certas ervas aromáticas, vamos dizer assim, então, que de fato não se aplicam às carnes, porque elas não se dissolvem na água, na carne, porque tem muita água. Mas na gordura, sim, pelo que nós estamos percebendo aqui. Já enfatizamos, mas o preceito é tão importante que não hesitamos em nos repetir. A gordura designa o tipo de carne que a acompanha. A gordura define o tipo de carne que a acompanha. É pela gordura que o carneiro tem o seu gosto. E isso aqui todo mundo já sabe, né? É pela gordura que o carneiro tem o seu gosto e seu cheiro de carneiro. Pela gordura que o boi tem o seu gosto e o seu cheiro de boi. Então aqui fica claro que, de fato, o que define o aroma é a gordura. A tal ponto que se pode, cozinhando filé de boi magro na gordura de pato, preparar uma espécie de quimera culinária, ou seja, transformar o boi em pato. Cruzamento de boi com pato. Aqui também está a explicação do ditado ancestral: se é gordo é bom. Carne gordurosa tende a ser boa por conta disso, né? Por causa da gordura. Quem que ousa ir numa churrascaria e tirar a gordura da picanha, por exemplo? Não faz sentido. E não é à toa, é a gordura que dá o gosto dos alimentos. Sem disfarces. O que vimos para os terpenos, as moléculas da sensualidade largamente utilizadas pela indústria do perfume, vale também para os alcanos e os alcenos, 2 classes de moléculas que só comportam átomos de carbono e de hidrogênio, que dão frequentemente aromas de frutos, mas também para numerosas moléculas orgânicas, aquelas que as plantas e os animais acumulam e sintetizam. O cozinheiro tem o dever de respeitar, ou de respeitá-las, de admirá-las e de refletir sobre a fase, gordura ou água, onde elas se distribuirão preferencialmente. Este preâmbulo... Cara, você sabe que agora eu estou pensando numa coisa, que o preparo dessa semana, para quem assistiu aí, foi lasanha bolonhesa. Eu não coloquei um pingo de óleo. Só que eu usei bacon no preparo.
E aí, a primeira coisa que eu tenho na receita é coloque o bacon e deixe ele dourar. Ele soltou toda a gordura, porque o bacon é uma carne de porco, né, da barriga do porco extremamente gordurosa. Dependendo do que você comprar lá no mercado, às vezes vem com mais gordura ainda, a minha vem com bastante. Eu não botei um pingo de óleo de soja, nem nada, ou ou então de óleo de oliva, não, só a gordura do bacon. E ficou extremamente gorduroso. Mas sabe por que eu estou falando isso? É porque eu comecei o preparo, e tá o vídeo aqui no canal, você pode assistir, vou deixar no final talvez. Cara, ficou extremamente saboroso e o aroma ficou muito mais solto do que? Do mirapuá, que eu fiz depois. O que é o mirapuá? É a cenoura, a cebola, o salsão e o alho poró. Então esses quatro compõem basicamente o mirapuá. Então você pica ali, deixa eles bem em cubinhos e mistura isso tudo. Mas veja que esse mirapuá solta um aroma assim alucinante. Na minha opinião, é um dos aromas, um dos melhores aromas para se sentir na cozinha que eu conheço até o momento. Nós estamos em 2025, eu estou aprendendo a cozinhar. É incrível quando você está cozinhando, aquilo ali sai assim que você dá até um... Nossa, parece que você come só pelo aroma. Só que agora, pensando nessa questão da gordura e da água, o fato de eu ter feito primeiramente o bacon e aquela gordura estar ali na panela, e em seguida acrescentar então o mirapuá, com toda certeza, sabendo disso aqui agora, fez com que aquele aroma fosse melhorado, né? Fosse acentuado, ficasse muito mais forte. Que incrível, né, cara? Então, ou se fosse para aprender alguma coisa nesse vídeo de hoje, sempre que você quer um aroma de alguma coisa, seja o que for, no caso nós aqui vimos que o aroma está na gordura, então o aroma, o gosto da carne do boi tem gosto de carne de boi por causa da gordura e assim por diante. Mas eu digo, fora isso, se você quiser soltar o aroma de determinadas ervas aromáticas ainda mais, ou de determinados ingredientes, coloque na gordura aquecida, no caso do bacon, né, que seja nesse caso, porque fica muito melhor. Isso parece óbvio, mas é legal pensar sobre isso, né? Último parágrafo do vídeo de hoje, penúltimo na verdade. Este preâmbulo explica o interesse pelo cozinheiro em papelotes ou em estampa. Bom, eu não sei o que é estampa, mas papelote eu sei. Papelote é quando você coloca dentro, eu não fiz isso no canal ainda, mas vou fazer. Quando você coloca dentro desse papelote de alumínio algum ingrediente. E ele solta um aroma muito maior de tudo. Este preâmbulo explica o interesse pelo cozimento em papelotes ou em estampa. A temperatura não ultrapassa, aqui está a explicação, a temperatura não ultrapassa da ebulição da água, de sorte que os aromas não se degradam. Além disso, eles são capturados e reciclados no alimento do qual teriam tendência a escapar. Por isso que você tem também uma espécie de papelote grandão quando você põe tudo em alumínio, né? Eis também porque a nova técnica de cozimento a vácuo a baixa temperatura é um dom abençoado para os gourmands. Os alimentos, após uma rápida assadura e uma injeção de substâncias aromáticas, são embalados num saco plástico cujo ar é aspirado. Depois do cozimento ocorre perto dos 65 graus, somente as proteínas coagulam, o que é próprio de todo cozimento, mas não perdem sua água de hidratação. O caldo fica no alimento, que conserva assim sua suculência. Como prêmio, os aromas ficam no alimento, porque não são expulsos pelo calor. Por isso do alumínio às vezes, né? Tenras e perfumadas, jovens e perfumadas, as carnes cozidas por esta técnica são delícias, cujas simples lembranças me dão água na boca. Por fim, o último parágrafo. Esse é o vídeo mais longo que eu já gravei aqui no canal de cozinha sobre ciência e cozinha. Uma palavra, finalmente, sobre estes aromas que escapam durante o cozimento. Abra a porta da cozinha enquanto a cozinheira trabalha e o prato lhe chega às narinas. Vou ler isso aqui de volta. Uma palavra, finalmente, sobre estes aromas que escapam durante o cozimento. 2 pontos. Abra a porta da cozinha enquanto a cozinheira oficia e o prato lhe chega às narinas. Um prato diferente daquele que será servido, no entanto, já que as moléculas orgânicas aquecidas tendem a reagir com o oxigênio no ar. Este é muito agressivo. Não é ele que também oxida o ferro? Eu vou ler de volta. Uma palavra que eu não entendi muito bem. Uma palavra, finalmente, sobre estes aromas que escapam durante o cozimento. Abra a porta da cozinha enquanto a cozinheira oficia e o prato lhe chega às narinas. Beleza, entrei na cozinha, senti o gosto, senti o aroma. Um prato diferente daquele que será servido, no entanto, já que as moléculas orgânicas aquecidas tendem a reagir
com o oxigênio do ar. Este é muito agressivo. Não é ele que também oxida o ferro? Assim, não é mais o aroma natural que se percebe, mas uma mistura complexa de moléculas mais ou menos derivadas dele. Por isso, é quase sempre preferível cozinhar de porta fechada. A surpresa que reserva a seus convidados, você acrescentará o conforto de não fazê-los respirar dejetos aromáticos da preparação. Beleza, então agora só vou cozinhar de porta fechada. Coisa que eu já fazia, na verdade, né? Fazia por causa do vídeo, que senão abafa o áudio. Mas agora eu já sei. Beleza, próximo vídeo então, tempero e aroma. Tempero ou aroma, vamos ver a diferença, né? Valeu. E o vídeo passado eu tratei sobre o quê? Sobre como utilizar os aromas ainda, mas a parte 1.